E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos de volta aqui com a leitura comentada de Daniel. O livro de Daniel é um livro fantástico e aqui a gente tem o capítulo 4, uma história curiosíssima. O rei Nabucodonosor se tornando um animal, um homem cheio de pelos, é uma descrição que lembra muito os lobisomens das histórias de ficção, mas é uma história que está na Bíblia aí. Vamos dar uma olhada. Daniel capítulo 4. Começa o rei Nabucodonosor narrando esse capítulo. Aí ele fala: aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Então, aqui você já vê um rei Nabucodonosor diferente dos outros capítulos. Enquanto nos capítulos 1, 2 e 3, ele estava ali desafiando a Deus de certa forma, criando uma estátua para si mesmo, você vê que ele foi transformado nesse processo. Ele teve um encontro com Deus que fez ele ser diferente do que ele era antes. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Então aqui ele já entendeu o sonho que ele teve no capítulo 2, Jesus vindo como a rocha eterna, ele fala do reino eterno, que um reino que vai se estabelecer na terra, a rocha que vai crescer e vai se tornar uma montanha que vai encher toda a terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, entendeu isso. Tá? No 4. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. De novo ele teve sonhos. É legal isso, porque Deus vai falando com cada pessoa de uma forma. O Nabucodonosor era através de sonhos. E esses sonhos era uma ferramenta que Deus permitiu para ele ter acesso a Daniel e Daniel levar ele a conhecer a Deus. E Deus pode usar cada um de nós. Deus fala muito comigo através da leitura da Bíblia. Então eu estou lá lendo a Bíblia, é algo diferente, é difícil de explicar. Mas aquela coisa que arrepia, você sente a presença de Deus e Deus mostra ali, vai acontecer tal coisa, isso aqui significa tal coisa, Deus traz uma explicação, seja para um problema pequeno no cotidiano, seja para algo grande, Tenho vários testemunhos nesse sentido de Deus falando comigo através da leitura da Bíblia. Aí aqui a gente tem Nabucodonosor recebendo sonhos. É difícil ter sonhos, mas Deus fala com cada um de um jeito. Aí a gente tem que estar atento para ouvir. No 6, por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretar o sonho para mim. No 7, quando os magos, os encantadores, astrólogos e adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus e ao espírito dos santos deuses que está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos. Aqui você vê que ele já era o chefe dos magos. Sei que o espírito dos santos deuses está em você, que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou lhe contar meu sonho e interprete-o para mim. Aqui parece até a descrição do capítulo 2, mas é um outro sonho que ele teve. Ele já tinha colocado o Daniel como chefe dos magos, ele era o responsável pelos sábios. Essas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore, muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que sua copa encostou no céu, era visível até os confins da terra. Então uma árvore muito grande, tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões que eu tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Aí essa figura do sentinela é uma categoria de anjo específica. Se pegar o livro de Enoque, é um livro apócrifo, mas é um livro que trata dessa categoria dos anjos. São anjos que estão destinados a ficar olhando a humanidade, segundo o livro de Enoque, que é um livro apócrifo. Eu já comentei sobre livros apócrifos antes, sempre muito cuidado com esse tipo de leitura, a gente não pode confiar 100%, mas ele coloca aqui um sentinela, um anjo que descia do céu, e ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem seus galhos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco e as suas raízes.
presos com ferro e bronze. Tá? Então, tem uma árvore, vai destruir essa árvore, vai sair todo mundo de perto, mas vai deixar o toco para germinar de novo. Mas esse toco vai estar preso com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e põe no poder os homens mais simples. Ele viu um anjo vindo falando com ele, tinha uma árvore, corta a árvore. O que significa isso? Aí no 18 ele fala: esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então ele reconheceu, tem algo especial aí em Daniel. Daniel, me fala, o que significa isso aí? Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos seus inimigos, e o seu significado somente aos seus adversários. Você vê que aqui ele sacou na hora o que era o sonho, e ele falou: se eu falar aqui, é capaz dele querer me matar. Então ele começou a pensar como falar isso para o rei. E às vezes a gente tem que ter essa sabedoria. Eu falto às vezes essa sabedoria de estar diante de uma autoridade, você olhar com respeito e pensar a forma de falar. Às vezes a gente quer colocar coisas na internet, falar mal de alguém e tal, mas pensa, ora, consulta a Deus antes. Daniel estava diante do rei, e ele sabia que o sonho era contra o rei. Mas como que ele começou? Eu não queria que isso acontecesse com o Senhor. Estava torcendo para isso aqui ser contra seus inimigos, mas é contra o Senhor. Então, a sabedoria de Daniel fica muito clara aqui. Meu Senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos seus inimigos e o seu significado somente aos seus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, e a sua copa estava no céu, visível em toda a terra, e também tinha belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves no céu nos seus galhos, és tu, ó rei. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Então ele falou, essa árvore aí que vai ser cortada é o Senhor. O Senhor cresceu, seus domínios se estendem até os confins da terra, a tua grandeza vai até o céu. Ele começou com elogio, tem a história do feedback sanduíche, que o pessoal fala, Você precisa dar uma notícia, começa com uma coisa boa, elogia, entra com a notícia ruim e no final termina elogiando de novo. Então ele começou falando bem, olha, eu estava torcendo para ser contra seus inimigos, porque o Senhor é grande, tal, o Senhor é a árvore, o Senhor cresceu, tal. E aí vem a parte ruim. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, um anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. A presença dos metais é muito forte em Daniel. Esta é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o Senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Então lembra como começou a carta? É ele depois disso já reconhecendo: o Altíssimo domina, ele é soberano, ele está sobre tudo. Mas antes ele vai ter que passar por uma grande provação, porque ele não reconhecia, ele achava que ele era o bom. Ele era o ouro da cabeça da estátua, ele fez a estátua de ouro sobre ele. Eu sou muito bom, eu estou no nível do céu. É a Torre de Babel humana ali. O Nabucodonosor estava se achando que tinha chegado no nível de Deus. E aí ele vai precisar reconhecer que Deus está acima de tudo. 26. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Então,
Você ainda vai ter uma chance. Você vai voltar a reinar. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncie os teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. É muito legal esse conselho. O conselho não é só uma coisa pessoal, você e Deus. Reconhece que Deus é bom e está tudo certo, né? Primeiro, renuncie os teus pecados. Está fazendo coisa errada, você sabe? Volta atrás, tua maldade. Pratique a justiça. Começa a fazer coisas boas. Tenha compaixão dos necessitados. O que a Bíblia fala? O que é o verdadeiro jejum? Tem muita gente que vai praticar jejum, mas é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, da abrigo ao estrangeiro. Tudo isso é o que Deus está esperando de nós. E aí talvez continues a viver em paz. E tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, ele disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Eu sou bom demais, olha o que eu fiz, tudo isso aqui é sensacional. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Percebe? Ele estava no cargo de autoridade, mas não é ele que é a autoridade. Deus permite, às vezes, que a autoridade se coloque numa posição elevada e façam coisas, às vezes, absurdas. Posso que você pode estar olhando hoje e falando: nossa, tal presidente, tal juiz, não deveria estar lá, ele é injusto, mas é Deus que colocou naquele lugar. E na hora que Deus quiser, ele tira a autoridade, de uma hora para outra. De forma sobrenatural. Basta reconhecer que ele é a autoridade. Deus é a autoridade máxima. E se alguém começar a se achar que manda mais do que Deus, essa pessoa vai ter seu momento de lição com Deus. E Deus não vai tirar de uma hora para outra, né, porque a gente está querendo. Eu acho que já deu. Sim, a gente pode orar, né, mas é Deus que cuida. E Ele sabe a hora certa de tirar o poder daqueles líderes injustos. A autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Você vê qual que é o ponto de contenda aí com Deus? Deus é que manda, e eu vou dar o reino para quem eu quiser. E para mostrar isso, eu vou tirar da sua mão. Vai ficar 7 anos sem o seu reino. Depois eu devolvo. 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Então pensa, começou a crescer cabelo no corpo dele, né, para ficar do tamanho de uma pena de uma ave. Eu imagino que seja uma coisa assim, né? Os cabelos no corpo inteiro, e virou um lobisomem, né? As unhas cresceram como garras. Você consegue imaginar uma pessoa dessa? Se você visse na rua uma pessoa toda peluda, com pelos do tamanho de uma pena de águia, unhas gigantes, sem a mente humana, fala que foi tirado, no 16 fala: a mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal. Nabucodonosor virou aquele monstro, né? Uma besta. Ele viveu por 7 anos como um animal no campo, comendo grama. Que loucura, né? 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, e seu reino dura de geração em geração. Olha que bonito isso. Parece um salmo de Davi, mas é Nabucodonosor. Um homem que era um rei pagão e passou por um momento de desespero. 7 anos sem a mente humana. Virou um animal para conseguir reconhecer que Deus era soberano. Seu domínio é um domínio eterno. Seu reino dura de geração em geração. Lindo isso. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem dizer-lhe: o que fizeste?
E quem que vai questionar Deus? Deus é soberano. Naquele momento, voltou o meu entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Então você vê que enquanto ele estava naquela posição, ninguém nem ia atrás dele. No momento que ele reconheceu, aí Deus abriu os olhos dos conselheiros, dos nobres, começaram a procurar ele, buscaram ele, restauraram ele no trono, e aí ele ficou mais poderoso ainda, mas com uma sabedoria maior, com respeito maior, né, e fazendo coisas melhores. Então Deus pode dar uma lição para qualquer autoridade. Aí é isso que a gente tem que orar. Quando a Bíblia fala, orem pelas autoridades de vocês, para que Deus abençoe e haja paz no seu reino. Lógico, a primeira coisa, e a mais importante, é você orar pela salvação dessas pessoas. Tem uma autoridade que eu não gosto. Tem um juiz, tem um presidente, tem um prefeito, tem um governador. Eu não gosto dessa autoridade. Eu começo a orar por ele. Ora pela salvação dele. É a maior bênção que alguém pode ter é se converter a Jesus. E às vezes aquela pessoa que você odeia, que você fala, não, essa pessoa é suja, ela faz tudo errado, faz tudo contra Deus, faz injustiças. Se essa pessoa se converter, pense no poder que ela não tem e o bem que ela não pode fazer. E para finalizar, o 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Lindo isso, não é? Imagina só, agora aquela autoridade que veio na sua mente, falando isso. Eu começo a orar por isso, tá bom? Esse foi o estudo de Daniel, capítulo 4. Se Deus quiser, a gente volta aí semana que vem com o capítulo 5. Tchau, tchau.